Oi! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre graduação no exterior, especificamente nos Estados Unidos, numa entrevista super legal que eu tô trazendo aqui pro canal. Então já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve para receber o aviso sobre os vídeos novos. Eu tô aqui com o Emílio Costa. Oi, Emílio, tudo bom? Tudo bem, tudo bom, Marina. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu te chamei aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o seu livro. Ah, legal. Deixa eu mostrar aqui então. Ó, o livro do Emílio, deixa eu aproximar aqui, é Como Ingressar numa Universidade Americana e a diferença que isso vai fazer na sua vida. Exatamente. Emílio, conta um pouquinho para quem está assistindo sobre o que é o teu livro. Inicialmente, deixa eu agradecer, a oportunidade de estar aqui com você. Eu sempre vejo os seus vídeos, acho excelentes. E quando você me convidou, eu fiquei bem entusiasmado, E eu agradeço a você, a atenção de todas as pessoas que vão ver o nosso vídeo, O meu livro, ele nasceu assim de uma... Eu senti uma necessidade que o meu menino foi para os Estados Unidos estudar em 2016. Ele fez todo o processo, ele estuda na UCLA hoje, na Califórnia, faz economia lá. E eu participei muito do processo de application dele, sabe, Marina? Fui muito às entrevistas, aos encontros, workshops, fui nas empresas. Quando vinham universidades fazer palestras, eu ia assistir e tal. E eu acho que eu comecei a ficar um pouco perdido nesse universo aí. Porque são muitas informações. Primeiro, é um sistema muito diferente do nosso, Não é aquele vestibular que você vai lá, presta um exame, tem uma nota, tem uma classificação lá dentro e você está dentro ou fora da universidade. O sistema americano, eu não preciso falar isso para você, mas é evidente que você conhece isso muito bem, ele é muito mais amplo, o que eles chamam de sistema holístico, que olha uma série que leva em conta uma série de fatores ali para aceitação ou não do candidato. E eu achei que cada dia era uma coisa meio diferente que me falavam, Então, no começo, até eu chegar nas empresas de assessoria e tal, eu estava muito perdido, assim, em termos de muita informação, Depois que o processo todo passou, que ele foi aceito e tal, eu me dei conta que eu tinha um material que eu tinha guardado e lido, extenso sobre isso, sobre o processo de aplicar. No meu caso, basicamente para os Estados Unidos, Aí eu comecei a pensar, falei assim, podia escrever um texto, não sei, colocar num site meu lá, um texto dando uma orientação, porque para os pais, principalmente, para os alunos, Porque eu acho que é uma coisa meio dupla isso aí. Eu acho que esse livro, ele é para o aluno, mas ele é muito para o pai também, eu acho. Quando eu escrevi pensando nisso, nos dois, E aí eu comecei a reunir essas informações e aí o texto foi crescendo. Primeiro eu escrevi sobre o processo, que está no capítulo 9 do livro, basicamente. Eu apresento todos os passos, os testes e tal. Só que depois eu comecei a me dar conta, e durante o processo, que estudar fora é muito mais do que o processo de application só. É aquilo que a gente já conversou muitas vezes, É mudar a cultura, É você ir para um país diferente, língua diferente, costumes diferentes, comida diferente. Tem um universo para o estudante internacional, tem um universo diferente do americano. O americano, quando vai para a universidade, ele já tem uma novidade toda da universidade, mas ele está dentro da cultura dele. O brasileiro não. O brasileiro vai, além da parte acadêmica, ele tem toda a parte cultural. E isso eu acho muito importante. Tão importante quanto a parte acadêmica. Então eu peguei e coloquei nesse livro não só a parte da preparação em si, mas essa parte de cultural.
Essa parte do entrosamento, das diferenças, das dificuldades que o brasileiro pode encontrar lá e das grandes vantagens que ele vai encontrar também na sociedade americana e nas universidades americanas, né? Então, no fim, o livro, eu fiz entrevistas com estudantes que foram para universidades, que deram um monte de dicas. Eu entrevistei pessoas que falam sobre os summer jobs, né, os estágios de verão. Eu entrevistei uma psicóloga intercultural que fala sobre adaptação, quais são os pontos principais para a adaptação de um brasileiro nos Estados Unidos. E no fim o livro ficou aí com 240 páginas. Mas eu acho você lê o livro, né? Eu acho que é uma leitura leve, porque eu dei uma dinâmica assim no livro, assim, um pouco de entrevistas e tal, e eu não usei linguagem técnica, eu não usei nada disso, né? Então eu acho que ficou um trabalho legal e que ajuda os pais e os alunos a conhecerem melhor o processo, né? Entendi. Não é um livro que você vai ler e fazer o processo sozinho, de forma nenhuma. Mas é um livro que te dá uma boa orientação, e quando a pessoa vier buscar uma orientação de uma profissional como você, por exemplo, ele já tem um nível de informações bom. Então ele chega um pouco mais dirigido, mais focado para falar com você. Isso que você comentou do livro, ele se aprofundar no processo, mas também falar bastante dos pais, vou dar aqui a minha opinião sobre o livro, que realmente, apesar de eu já conhecer o assunto, trabalhar com o assunto, eu li o seu livro de uma forma muito gostosa, né? Sentei ali lendo, é uma linguagem super acessível, você escreve como se estivesse conversando com a pessoa, né? E dá informações riquíssimas, porque eu vi a tua bibliografia vai em fontes primordiais daqueles assuntos, né? Você procurou buscar fontes realmente de muita qualidade. Então, quando a gente se conheceu no lançamento do teu livro, depois que eu pude sentar e ler, eu vi realmente o valor que esse livro pode trazer para as famílias. Porque você sabe, vou te contar uma coisa, uma das mensagens que eu recebo aqui nos comentários do YouTube é: Marina, como eu faço para convencer os meus pais de que vale a pena estudar nos Estados Unidos? O que você daria de dica para quem está assistindo aqui? Eu acho que eu tenho uns 3 capítulos que eu cuido sobre isso. Tem aquele capítulo que eu chamei de Dicas para os Pais, né? Que vem logo no início do livro. Sim. Que eu acho que os pais são um fator muito importante no processo. É lógico, né? Porque se os pais não quiserem... Eu acho que os pais têm um papel importante, porque vai depender deles a ida dos jovens, né? E tem um papel muito importante também, assim, se os pais estão convencidos de que o ensino nos Estados Unidos, no meu caso, ou fora, né? Sei lá, em qualquer outro país, mas eu vou falar mais no caso dos Estados Unidos nessa entrevista, porque é o foco do meu livro, né? É sobre o que eu conheço um pouquinho, né? Assim, se ele acha que é importante isso, ele tem um papel muito importante, os pais têm um papel muito importante em convencer o aluno, não convencer, talvez mostrar para o filho como é importante uma educação nos Estados Unidos, né? Eu acho que a educação nos Estados Unidos, ela não é rica só por causa da parte acadêmica. Você sabe, você conhece os rankings, né? Os rankings universitários, eles têm suas vantagens e desvantagens, eu falo sobre isso no livro, mas eles são uma referência, vamos dizer assim. Se você pegar as dezenas de rankings que você tem universitários publicados no mundo todo, as escolas americanas se destacam em todos esses rankings, todos. Elas estão entre as primeiras colocadas, você pega as 50, 100 primeiras, tem uma presença fortíssima das universidades americanas, né? Além disso, eu acho que a cultura americana é uma cultura muito parecida com a nossa, num certo sentido, né? Eu acho que ela tem aspectos muito diferentes, mas ela é uma cultura ocidental, então assim, o brasileiro ele não tem um grande choque quando ele vai para os Estados Unidos, né? Sim. Principalmente as pessoas com quem você lida, assim, que são pessoas que têm
capacidade para participar de um processo desse, já são pessoas que muitas vezes viajaram para lá, conhecem a cultura, né? Eu acho que, assim, os Estados Unidos, eles têm uma riqueza cultural muito grande, né? Então, eu costumava falar assim para o meu filho: você vai para os Estados Unidos, lá você vai ter o que tem de melhor e o que tem de pior no mundo. Cabe a você escolher. Então, eu acho assim, que o aluno que vai para lá, além dele ter uma educação de qualidade, e ele ter escolas que funcionam praticamente como um passaporte para o mundo. Se você estuda numa boa escola americana, você bate em qualquer lugar no mundo para trabalhar, Marina, você é bem recebido. Claro. Você não tem que ficar provando nada para ninguém. Ele vai lá, ele vai olhar lá e falar: pô, esse sujeito, olha, esse garoto estudou nessa escola tal, pô, tem alguma coisa aqui boa, porque para entrar numa escola dessa não é fácil, né? Além disso, ele vai ter uma riqueza cultural muito grande, porque os Estados Unidos concentram pessoas do mundo inteiro. E as universidades, você sabe disso, têm uma diversidade cultural imensa. Esse é um ponto que é bem interessante, porque as universidades, elas realmente trabalham para poder trazer pessoas do mundo inteiro e criar esse ambiente, né? Que eu acho que esse ambiente, ele foge um pouco daquele ambiente, talvez, que a gente pensa, os Estados Unidos passa a ser o ambiente universitário americano, né? Que acho que é algo... a parte, né? Meio que a parte, exato, né? E é algo que é bem pensado para ter ali pessoas do mundo todo que vão realmente nessas universidades que têm um bom reconhecimento e boas condições de criar para os alunos experiências, né? Os alunos saem formados depois de 4 anos com experiências variadas que eles não teriam em outro lugar. Com amigos do mundo inteiro. Eles conhecem gente do mundo todo, eles fazem amizade com pessoas de todos os países, né? Então eu acho que tem a parte acadêmica, que é importantíssima, que é a cereja do bolo, vamos dizer assim, que são escolas que dão uma formação acadêmica muito boa, né? E além disso tem essa parte cultural, essa riqueza cultural. Eu lembro que quando eu entrevistei a Andrea Seben, essa psicóloga intercultural, né? A Andrea me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: quando um pai de aluno fala que o filho dele está estudando, sei lá, engenharia ou economia ou cinema nos Estados Unidos, na verdade ele está fazendo muito mais do que isso. Um brasileiro, por exemplo, ele está entrando nesse melting pot que eles chamam lá, essa mistura cultural aí, essa convivência com outras raças, com outras culturas, que enriquece muito a vida cultural do aluno. E além disso, eles têm que se virar, né, Marina? Sim. Eu acho uma coisa fantástica. Eles têm que se virar. Sim. Eles têm que resolver os problemas do dia a dia. Eles amadurecem. Eles vão morar nos dormes, ou depois eles alugam um apartamento. Essa experiência que o meu filho teve, ficou 1 ano no dorme. Depois eles fizeram uma amizade lá, montaram um apartamento. Hoje eles moram num apartamento perto da escola. Tem que resolver tudo. Sim. Eles têm que resolver os problemas todos. Então eles amadurecem. E eu acho que eles amadurecem de uma maneira positiva, né? Então, isso tudo eu acho uma experiência fantástica para os jovens, sabe? Cria um momento onde tem uma transição, que eu acho que isso é muito interessante também das escolas americanas, que elas têm toda uma preocupação com a transição, tanto dos alunos internacionais, né? Então, que tem serviços para os alunos internacionais, escritórios, muitos serviços, né? Orientação. E tem também toda a questão dos alunos americanos que estão chegando, né? De também se ambientarem, porque às vezes estão vindo de outra parte do país, né? Eles são até chamados de internacionais, né? Eu lembro quando eu estava na UCLA, que fizeram, quem aqui é da Califórnia? Estava tendo uma apresentação geral lá, alguns alunos, um monte de alunos levantou as mãos, né? Sim. Quem que são internacionais? Aí eu vi um monte de americano levantando a mão também, eu falei, como assim internacional? Não, os que são de fora da Califórnia são considerados internacionais. Eu acho que eles têm algum tipo de adaptação também, óbvio que não é uma adaptação muito diferente, porque a parte cultural já é deles, né? Sim. Mas tem isso, né? Eu acho fantástico.
O que eu vi de progresso, de amadurecimento, isso que você falou do meu filho, nesse 1 ano e meio que ele está lá, vai para 2 anos agora, 2 anos, desculpa, foi para o 3º ano agora, foi fantástico, foi um progresso assim, muito legal. Eu acho que ele amadureceu de uma maneira muito positiva. Emílio, o teu livro, ele é um dos primeiros livros brasileiros que vem dissecar um pouco mais os tipos de universidades, né? Achei muito interessante você trazer isso, porque ainda tem uma confusão enorme sobre quais são os tipos de universidades que existem nos Estados Unidos. É verdade. Né? Muitos só conhecem aquelas 4, 5 universidades que estão no topo de alguns rankings e não sabem que existem quase 4.000 universidades. Depende um pouco dos números de onde você vai consultar. Não, é verdade. Eu até cito no meu livro, cito as fontes lá também, né? Os Estados Unidos têm em torno de... Acho que esses números do meu livro são os últimos que disponíveis, acho que são de 2015, 2014, 2015, se não me engano. Que eles fazem isso periodicamente, né? Eles têm mais de 4.000 universidades que fornecem algum tipo de diploma de graduação, sendo que um pouco mais de 3.000 dessas escolas fornecem um diploma de 4 anos. Né? Então, o que eu acho, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse processo, depois que eu fiz foi muita leitura que eu fiz para escrever esse livro, sabe, Marina? Sim. E assim, mas mesmo no processo lá de application do meu filho, eu já comecei a perceber isso. Começaram a surgir nomes de escolas sobre as quais eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu fui investigar, são escolas excepcionais. Então, eu acho que, infelizmente, os brasileiros, eu tentei desmistificar um pouco isso no meu livro, os brasileiros ainda são muito focados em determinadas escolas, porque normalmente são escolas que aparecem muito em filmes, né, ou séries e tal, né? E que são escolas excelentes. Eu não quero desfazer essa imagem da escola de forma nenhuma, nem quem sou eu para tentar desfazer a imagem dessas escolas. Mas assim, eu acho uma pena que haja escolas excepcionais nos Estados Unidos, que são muito bem vistas lá e no mundo todo, e que os brasileiros desconhecem, né? Então, se você quiser um exemplo disso, é só você pegar um desses rankings, sei lá, pegue qualquer um lá, você vai passar das 20, 30 escolas, você vai começar a ver nomes meio estranhos lá. Que você, de repente, nunca tinha ouvido falar antes, né? Das quais você nunca ouviu falar. Se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada dessas escolas, você vai ficar surpreso. São escolas excepcionais. Fornecem um ensino de altíssima qualidade, com uma estrutura intelectual e uma estrutura física incríveis. Então isso foi muito legal. Eu acho que assim, eu fui muito honesto nesse livro, eu costumo sempre falar isso no seguinte, eu fui honesto em tudo que eu pus aqui, né? Mas eu tentei focar e ser muito honesto no seguinte, eu falei, eu não vou escrever um livro assim, leia o meu livro e você vai entrar na Universidade de Harvard. Eu falo sobre essas escolas super competitivas aqui, como Harvard, Yale, Stanford, etc. Até entrevisto um aluno que entrou em Stanford agora, o ano passado, ele dá uma série de dicas sobre essas escolas super competitivas, né? Mas esse não foi o foco do meu livro. O foco do meu livro é o seguinte, olha, você tem todas essas universidades nos Estados Unidos, você tem excelentes universidades que não são conhecidas no Brasil. Você pode ter uma excelente educação nessas universidades e tem um jeito de você saber para quais universidades você está qualificado, quais são as universidades ideais para você. Então, eu escrevi esse livro para você saber que, dentre esse universo de universidades americanas, inúmeras dessas boas universidades são universidades boas para você. Boas por quê? Porque você vai ter as qualificações para entrar nessas universidades.
Exato. E elas são boas universidades. Então, eu foquei muito nisso. Eu não fico dando uma atenção para uma determinada universidade no meu livro. Eu falo de maneira geral. Você conhece isso muito melhor do que eu, tenho certeza, das universidades que existem, que são excepcionais, você deve conhecer inúmeras, e que são pouco conhecidas aqui. Onde a garotada vai ter um ensino de super qualidade, né, com preço muitas vezes inferior e com possibilidades de bolsas muito melhores do que essas universidades super competitivas, né? E que onde ele vai ter uma educação de primeira, né? Então isso eu desmistifiquei um pouco. Eu apresentei uma diferença de universidades públicas, privadas e de liberal arts, né? Principalmente as públicas. Eu explico o que são as universidades públicas americanas, que não são universidades gratuitas, né? Essa é uma questão que é muito importante, né? E muito comum, né? Esse erro do brasileiro, né? Às vezes de já ter essa preconcepção. A universidade pública é gratuita, portanto vou ter bolsa, vou me candidatar para essa. E não é isso, né? Não é isso que acontece. Eu explico muito bem isso no livro, dou alguns exemplos, né? E eu falo sobre um tipo de escola que eu acho fantástica, que são as escolas de liberal arts, né? Que são aqueles pequenos colleges americanos. Eu dou algumas dicas de como conhecer, de buscar sites para ver, que são escolas praticamente desconhecidas no Brasil. Com certeza. Eu te falei no início da nossa entrevista, da nossa conversa, que eu frequentei muitos seminários e tal, né? Inclusive apresentados por universidades americanas que vieram ao Brasil se apresentar. Isso está ficando muito comum agora, né? Pode ser uma falta minha, talvez eu não tenha sabido disso, alguma coisa e tal. Eu nunca assisti nenhuma apresentação de uma dessas escolas de liberal arts. É bem interessante, porque nesse universo, né, de viagens, né, muitas vezes as universidades liberal arts, os colleges, né, eles não têm tanto orçamento para vir, né, ou então eles focam em algum lugar e vão transferindo, né, de tempos em tempos eles vão ampliando um pouco. Mas realmente, como tem às vezes poucas vagas, né, às vezes são 400 alunos entrando num class. Eles têm classes com 12 alunos, 15 alunos. Eles não conseguem. 400, estou falando, né, do grupo todo que está entrando, né? Às vezes eles realmente não conseguem viajar e vir apresentar, mas que são realmente instituições de muito reconhecimento. Muitas alimentam os cursos de pós-graduação dessas faculdades mais seletivas, né? Sem dúvida. E tem uma condição do aluno estudar especial, incrível, né? Incrível, uma coisa... Você imagina uma classe que tem em média 12, 15 alunos. Você imagina a participação do aluno nessas escolas, nesses colleges, né? Sim. E uma coisa muito interessante desses colleges é que eles são muito voltados para os cursos de graduação. Ou seja... A grande parte dos professores, do esforço de ensino deles, dessas universidades, estão focados no aluno de graduação. Tá dentro da Enquanto sala da de universidade, aula, eles têm que dividir isso. As grandes universidades focam muito em pós-graduação, né? E dão um bom curso de graduação, evidente, mas eles têm uma divisão ali, de interesses ali, né, dentro da universidade, de alocação de recursos, né? Nesses colleges é incrível. A participação que a garotada tem, que os alunos têm com o professor ali nos cursos é incrível. E são escolas lindas e muito antigas. Grande parte dessas escolas foram fundadas antes da independência dos Estados Unidos. É verdade. Então são escolas que têm uma tradição de ensino incrível. Eu acho, quando eu conheci, eu conversei com meu filho, inclusive, eu falei, olha, conheça essas escolas, veja se você tem interesse em ir para um desses colleges. Depois ele falou para mim, não, pai, eu achei muito legal, mas não é o meu foco. O meu foco não é esse tipo de escola. Eu quero realmente uma universidade. Mas eu tenho certeza que muitos alunos brasileiros têm um perfil para esses tipos de colleges, né? Então eu fiz questão de
de reservar um espaço especial para falar dessas escolas de liberal arts nos Estados Unidos. Realmente nunca tinha lido uma literatura brasileira, né? Porque obviamente meu trabalho é pesquisar e ler livros sobre o assunto e ter essas informações disponíveis para as famílias, né? Que falasse tão bem assim sobre o liberal arts e conseguisse explicar de uma maneira simples, direta e ao mesmo tempo completa. E você sabe que as universidades liberal arts, isso está no seu livro, mas acho que é importante a gente complementar essa informação aqui, elas têm condições de oferecer bolsas parciais muito boas. Muito generosas, né? É verdade. Para os alunos internacionais, porque elas têm interesse em ter alunos de determinadas nacionalidades, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse livro é legal porque assim, eu até chamei ele, né, tem um subtítulo aqui que é Guia para o Estudante Brasileiro, né? Quer dizer, esse livro eu escrevi pro estudante brasileiro. Sim, eu falo sobre tudo, até essa diferença de calendário escolar nosso, como é que ele aproveita e tal, né? Então, é legal você falar isso, porque realmente o que eu apresentei nesse livro são as dúvidas que eu acho que são meio gerais do brasileiro, né? Eu tentei esclarecer essas dúvidas aí, e eu achei que essa parte das escolas de liberal arts foi muito importante, foi um ponto muito interessante do livro. E Emílio, falando em calendário, você me lembrou de uma coisa. Aqui no teu livro você já começa a dar detalhes sobre isso, né? E a gente, um pouco antes da entrevista, estava conversando. Na tua opinião, na tua experiência com seu filho, qual que você acha que é o melhor momento para o estudante começar a se preparar, o estudante que quer estudar nos Estados Unidos? Nossa, isso é um ponto importantíssimo, eu acho. Muita gente pergunta isso. Bom, você sabe que um ponto muito importante do processo de application é o tal do GPA. O GPA é a média escolar dos alunos, né? As escolas, as universidades americanas, elas levam em conta a média escolar dos alunos nos últimos 4 anos. Então, é do 9º ano do ensino fundamental e do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. Isso mesmo. Eles vão calcular uma média desses 4 anos, e essa média vai ser muito importante no processo de application, né? Por isso que eu acho que eu falei que o livro é escrito para os pais e para os alunos. Porque quando o aluno está no 8º, 9º ano, ele ainda é muito jovem, talvez para se preocupar com isso. Mas o pai já tem que ficar meio ligado nisso. Se ele pensa em mandar o filho dele para uma escola mais competitiva, por exemplo, ele já tem que ir acompanhando muito bem as notas do aluno. Não é por causa de mandar para os Estados Unidos ou não, mas ele vai dar uma atenção especial a isso. Agora, eu acho que o processo, esse desencadeamento do processo de começar a se preparar para os testes e tal, na minha opinião, o que ocorre, que eu levantei aí conversando com as pessoas e tal, com especialistas, ocorre a partir do 2º ano do ensino médio. Eu acho que o 2º e o 3º anos do ensino médio é o momento em que o processo todo vai começar a ser montado. Então, por exemplo, se ele vai fazer 3 testes do SAT lá, que é aquele teste, o Enem americano, vamos dizer assim, né, que é muito importante no processo de application, em geral ele faz um teste no 2º ano do ensino médio, depois ele faz mais em média 2 testes no 3º ano do ensino médio, né? Esse é o mundo ideal, né, do teste. É o mundo ideal. Sei lá, as atividades extracurriculares, que são muito importantes. E eu acho assim, é muito, muito importante que os pais e os jovens comecem a se preparar cedo. Não dá para fazer um processo desse bem feito na correria. Você sabe disso, né, Marina? Porque você tem os essays, o essay que são as redações. Eu até peço licença para você para falar um pouquinho mais do essay, me prender um pouquinho nisso, porque assim, eu acho que é uma parte importantíssima do processo de application. Eu lembro que nas palestras que eu assistia, às vezes eu via as pessoas tratarem isso como meio que um apêndice do processo de application, né? Por que é muito importante? Porque se o seu filho vai concorrer a uma escola,
ele faz os testes e vai bem, ele tem um bom GPA, uma boa média escolar, então ele está dentro dos critérios de GPA e de testes para aquela escola. Só que ele vai chegar lá com um monte de gente muito parecida com ele, em termos de GPA e testes. Esse é um ponto, né? Não é verdade? Exato. Aí você fala assim, pô, mas como é que as escolas vão fazer agora? Vamos pegar só no teste, aí vai ser um vestibular brasileiro. Exato. O essay, a redação, conta muito nisso aí. Você pega a UCLA, por exemplo, essa universidade que o meu filho entrou. O ano passado, eles receberam 120 mil applications. Eles têm 5 mil vagas, pra você ter uma ideia. Eles selecionam em média 10 mil, 12 mil. Como é que de 120 mil, eles vão tirar 10, 12 mil alunos? Não é só com nota. Não. Eles pegam nota, as notas dos alunos e os testes são a primeira peneira que eles passam. Depois disso, eles falam assim, eu quero ver a história de cada um desses alunos. Aí você tem lá uma página para escrever um essay e contar uma história interessante. E tem que ser interessante. Sim. Porque o sujeito vai ter que ler 3 mil applications lá. Tem que ter uma hora que ele vai ler uma coisa e falar, opa, exato, que é isso aqui? Eu não imagino um sujeito num admission office lá, que é o escritório que seleciona os alunos, falando assim, nossa, esse aluno, olha a nota do SAT desse aluno, eu quero conhecer esse aluno. Não é isso. Não estou desprezando o SAT, não é isso. Exato. Mas o que vai fazer o sujeito dar um pulo lá e falar, nossa, esse aluno eu quero conhecer? É o essay. Então, para você fazer um bom essay, você não pode começar a fazer isso em cima da hora. Você sabe disso. Sim, com certeza. Você faz um essay, manda para você vai revisar, mandar de volta para ele vai corrigir, mandar de volta para você. Você não vai criar nada falso. Não. Você não vai contar mentira. Mas você vai contar a vida do aluno, você vai contar as conquistas dele de uma maneira poética. Exato. É isso que começa a fazer a grande diferença no trabalho que vocês fazem de assessoria. É fazer isso. Não adianta você ser um aluno super qualificado se você não conseguir colocar isso no teu application. O teu application vai ser enviado para uma pessoa que vai estar a 10 mil quilômetros de onde você está. Ele não vai te conhecer. É frio, ele não vai, né? O papel é frio. Ele não vai sentar com você e conversar. Ele vai pegar aquilo ali, tuas notas, a tua redação, e é ali que ele vai te conhecer. É ali que ele vai te selecionar. Por isso que eu acho o trabalho de vocês muito importante. Porque você monta um bom essay. Você conta a história de uma maneira, gosto de falar assim, de uma maneira poética. Sim. Você pega uma história de vida do estudante e coloca isso de uma maneira interessante, que faz o sujeito que está lá no comitê de application, lá, de seleção, olhar aquilo e falar, pô, olha que sujeito interessante, eu quero conhecer esse aluno. É justamente o que eu falo para os meus alunos. Quando a gente está fazendo um essay, o essay ele vai servir para o comitê de admissões ir lá para o teu application, olhar novamente e te confirmar. Então, o essay ele vai servir para o comitê olhar para o teu application com mais carinho. Sem dúvida. Então, é a hora de cativar realmente, né? E normalmente, as escolas, você tem um essay básico que você faz, né, Marina? E eles têm alguns essays complementares. Em geral é isso, né? Em geral, os alunos escrevem 3, 4 essays por universidade. Aí você vai falar assim, pô, mas eu vou aplicar para 10, 12 universidades, vou ter que fazer quantos? Sei lá, 36 essays. Não, você não vai. Você vai fazer uns essays básicos, você conhece isso. Sim. Você vai falar, ó, você vai fazer um essay sobre, sei lá, sobre esporte, se for o caso, sobre essa conquista tua, sobre essa história tua e tal. E aí você vai adaptando isso para cada escola, né? Exato. E aí é interessante também o trabalho de vocês, porque de repente você tem que dar uma mudadinha no essay, né? Então você vai pedir para o aluno, eu lembro, E adaptando. o meu filho fez, eu acho que 4 essays
essays básicos. Olha, você faz um essay disso, disso, disso e disso. E daí para cada universidade, nesse caso você pode usar aquele essay e tal. Nesse caso aqui, aquele e tal. Então os 4 essays, muito bem feitos. E eles ficaram muito bem feitos por causa do serviço de assessoria. Eu vou te falar, às vezes ele escrevia um essay, ele me trazia para ver, eu lia, falava, nossa, tá legal. Isso aqui talvez você pode mudar, você possa mudar. Ele mudava, ele mandava para a pessoa que fazia a revisão, né? Para mim estava ótimo essa. Voltava cheio de risco lá. Não, isso aqui tem que emendar com não sei o quê, isso aqui ficou meio perdido aí no meio. Aí eu olhava e falava, nossa, é verdade. Imagina se a gente tivesse feito esse processo sozinho, sem ajuda nenhuma, os erros que você comete, que você não percebe, né? E que esse serviço que vocês prestam vai fazendo isso, né? Claro. Mas eu vi a importância desse serviço de assessoria. E os americanos, eles não fazem processo de application sem serviço de assessoria, por causa dessas coisas. Você tem que saber se apresentar. Esse menino que me deu uma entrevista sensacional no livro, o Raul, que entrou em Stanford, ele falou uma coisa assim, que parece chocante, mas é verdade. Ele falou, Emílio, essay é marketing. Você vai contar mentira? Não, você não vai contar mentira. Ele falou assim, eu conheço inúmeras pessoas super qualificadas que não foram aceitas porque tinham um essay mal feito. Não conseguiam comunicar Não conseguiam comunicar, não tinha um sistema de application. A application da pessoa não estava bem feita. Então, ele fez um application ruim. E chegou lá, ele tinha qualificações, só que ele entrou junto com um monte de gente que tinha qualificações também, só que o conjunto do essay dele, que é o tal do sistema holístico que os americanos falam, não estava bom. Então, eu acho importantíssimo isso, sabe? Como que você vai descrever as suas atividades extracurriculares, as cartas de recomendação. Né? Cartas de recomendação é uma coisa em que o brasileiro comete muito erro. O americano, ele não quer receber uma carta de recomendação de um diretor da escola, ele vai olhar e falar, nossa... De poucas palavras ali, O diretor da escola deu uma carta de recomendação, então esse aluno deve ser bom. Contrário, ele vai olhar lá e falar, mas esse diretor não conhece o aluno. Como é que você sabe? Porque eu estou vendo pela carta dele. Então é melhor ele ter uma carta de um professor que o conheça bem. Com certeza. Que fale da atividade dele, da vida dele. Que estava ali, né, dentro da sala de aula. Acompanhando do que um diretor que não conhece, né? Então esses erros todos vão sendo corrigidos por vocês, pelo trabalho que vocês realizam, e que foi uma coisa, a meu ver, importantíssima no processo de application do meu filho. Né? Eu vou te falar, eu não tenho os números exatos, mas nos Estados Unidos é uma profissão, né, crescente. São bilhões de dólares que são envolvidos nessa atividade lá. Sim, e assim, tem duas principais associações de profissionais e que fazem capacitação dos profissionais. Não é qualquer um que pode iniciar o seu trabalho. Trabalho de orientação. Exatamente. Né? E assim, as pessoas me perguntam, dá para fazer sozinho? Eu falo, dá. Eu tenho total transparência em falar que a pessoa não precisa contratar uma pessoa. Mas da mesma forma que você às vezes vai fazer uma reforma na tua casa e quer contratar um arquiteto, um engenheiro, você pode ter como errar menos no processo, né? Se você tiver alguém te acompanhando. Você vai errar muito menos. Né? Se você estiver assessorada por um bom profissional, você vai errar muito menos, porque eu senti isso, né? Esse exemplo que eu te dei dos essays foi uma coisa muito clara para mim. Quando voltava o essay corrigido, eu olhava lá e falava, nossa, é verdade. Falei, é verdade. Olha, eu não tinha nem percebido isso aqui. Olha como ela emendou uma coisa com a outra, viu uma falha que tinha aqui, que estava faltando uma ligação ali, uma palavra adequada ali no... Então eu acho que é muito importante esse trabalho. Porque eu vejo que às vezes o aluno está fazendo o essay sob muito estresse, né? Porque
E precisa de tempo, né, Marina, que a gente estava falando. Precisa fazer com antecedência porque esses essays são trabalhosos, né? E também não é fácil fazer a autorreflexão que o essay pede, né? Que são os do Common Application, são 7 ali que estimulam uma profunda autorreflexão, por exemplo, né? Então, fazer todo esse trabalho de revisão pessoal sozinho... Nossa, isso que você falou foi muito importante, né? Porque eu lembro que eu li em alguns lugares, né? As pessoas falavam isso, falavam assim, no momento de você fazer seu essay, você tem que ter um tempo bom, porque você vai ter que falar sobre você mesmo. Eu até brinco aqui no livro, né? Quando eu falo sobre o essay, eu falo assim, sabe aquelas pessoas que parece que só olham para o próprio umbigo? Só falam delas mesmas? Eu falei, no essay você vai ter que ser essa pessoa. No essay, você é o ator principal. Você está concorrendo ao Oscar de ator principal. Por quê? Você pode falar de um amigo teu, você pode falar de um professor, pode, no essay? Pode. Mas ele não vai ser o foco. Por quê? Porque a universidade quer conhecer você. E você não vai falar assim, eu tive boas notas, ou uma carta de recomendação, ele era um aluno muito bom, teve boas notas. As notas suas você já mandou no GPA. Você vai ter que falar outras coisas ali. Você vai ter que contar uma história que não tem nada a ver com nota e tal. Não é uma coisa fria que é a nota. É uma história da sua vida. São coisas interessantes que você fez, né? E para fazer isso, o jovem tem que pensar sobre si mesmo. Então, é isso que você falou, uma coisa muito interessante. É um processo meio de autoconhecimento. Que ele tem que começar a pensar, eu vou ter que falar de mim mesmo, o que eu posso falar aqui? Por isso que eu falo que tem que ter um tempo. Você não pode deixar para fazer isso em cima da hora, numa tensão crescente, porque você vai estar fazendo a application, preparando a application, você vai estar no terceiro ano, segundo, terceiro ano do colegial, você tem que manter boas notas, porque senão você vai ter um problema ali no teu GPA, né? É muita atenção. Então, se eu puder dar uma sugestão, comece esse processo mais cedo. Comece esse processo estourando no segundo ano, no segundo ano do ensino médio. É importante, né? Tire o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio para construir esse processo. Você não, com menos de 2 anos, é difícil você fazer um processo bem feito. E que não traga tanto esse estresse, né? Porque, gente, não faça essay em novembro. Se você está começando seus essays em novembro, em outubro, tá tarde e vai te complicar. Vai te complicar. Né? Eu acho que o essay, o ideal é você começar a pensar, não sei, a experiência que eu tive aí própria e do que eu vi no livro, né? No segundo ano, do segundo e terceiro ano. Ou, vamos dizer, no máximo, no começo do terceiro ano, você já tenha os temas e já comece a pensar sobre isso. E comece a estruturar, né? Você vai ter que escrever em inglês, num espacinho curto. E outra, não ultrapasse o espaço reservado. Se eles falaram 450 palavras, não escreva mais do que isso. Se eles falaram uma página, escreva uma página, não numa letrinha desse tamanho. Realmente do jeito que está lá. Tudo isso requer um planejamento muito cuidadoso. Bem delicado, porque existem applications que você pode mandar no papel, né? Mas a maioria já tem o sistema próprio. E tem alguns sistemas que não cortam. Só que quando eles vão receber lá, eles não vão ler tudo. Eles vão trabalhar com aquele recorte. E se seu essay se estendeu, não vai entrar, né? Todo o planejamento que puder ser feito com antecedência, né? A gente desmistifica que é um bicho de 7 cabeças. Não é, né? É verdade. Que é muito complicado. É diferente, né? E tem suas fases, né? E acho que ajuda também, uma coisa que eu vejo que o livro ajuda muito, é para que todos possam entender o processo como um todo e ter, antes de começar, uma visão do processo do começo ao fim. Obviamente que quando eu recebo mensagens a todo momento, como é o processo seletivo da universidade tal, da X, da Y, cada universidade tem o seu processo específico, né? Tem, por exemplo, a gente tem algumas universidades lá nos Estados Unidos
que não pedem essays, por exemplo. Não pedem carta de recomendação, né? Tem universidades que não pedem. Mas conhecendo o processo, é possível a pessoa ter essa visão mais macro, né? E conseguir ir se organizando e atuando onde ela precisa correr atrás de, preciso de uma carta, não preciso de uma carta, vou ter que me preocupar. E se eu adicionar uma universidade que tem carta, quando que eu vou, né? Então, isso eu acho uma coisa importante. Por exemplo, isso que você falou é verdade, né? Tem universidades, por exemplo, que não exigem carta de recomendação, essa e tal. Só que hoje os alunos aplicam para... Ninguém aplica para menos do que 10 universidades, eu duvido. Não, aí eles falam difícil. 8, eu acho difícil. Nos Estados Unidos está virando um negócio meio maluco isso. Eles aplicam para 30, 40 universidades. Eu acho uma coisa doida isso. Mas vamos supor que você vai selecionar 12 universidades, entre 10 e 12 universidades, né? Que eu acho muito arriscado você pegar 2, 3 universidades só. É bastante. Dentre essas 12 ou 10, Marina, é altamente improvável, para não dizer impossível, que nenhuma exija um S, que nenhuma exija cartas de recomendação. Sim. Então, no meu livro eu sempre falo, prepare-se para fazer S. Porque, além disso, de ter isso, no meio do processo, de repente surge uma escola que você não conhecia e com a qual você se encanta. Você fala, nossa, essa universidade é demais. Aí você vai ver lá, ela exige o S, ela exige a carta de recomendação. Claro. Então, a minha sugestão, que eu ponho aqui no livro também, é o seguinte: já entre para fazer tudo. Entre para fazer o essay, entre para obter as cartas de recomendação. Se você for fazer um curso especial, tipo cinema, teatro, arquitetura, tem aquele material especial, né, Marina? Eu falo sobre isso aí, que você tem que fornecer também, que os outros alunos de cursos diferentes desses não têm que fazer. E que não dá para ser criado na última hora. Quer ver outra coisa também, que é importante, que você pode preparar? Entrevista. Sim. É difícil ter? É difícil, mas meu menino teve. Sim. Teve universidade que pediu para fazer entrevista por Skype. No caso dele, tinha representantes da universidade aqui no Brasil, fizeram entrevista com ele. Sim. Então, você não pode ir para uma entrevista, eu dou um monte de dicas aqui. Você tem as suas dicas, eu tenho certeza. Você treina a turma para fazer, sentar com o aluno lá e simular uma entrevista com ele. Ele não pode chegar numa entrevista e fazer uma coisa improvisada, né? Até porque para muitos deles é a primeira vez que vão estar sentando com lógico. São adolescentes, vão sentar com um adulto para conversar sobre algo. Sobre um assunto sério, né? O que você vai fazer da tua vida, o que você quer estudar. Que aí também entra muita autorreflexão, né? Então não é uma coisa que dá para ser de bate-pronto, né? Só uma coisinha que a gente falou agora, eu lembrei, são esses 2 anos, né, Marina? São incríveis, né? O que é? Muitos alunos que aplicam para universidades americanas, eles não têm que escolher uma área já. É como se você fizesse um vestibular no Brasil sem indicar a área. Marina, eu acho muito complicado para um jovem de 16, 17 anos falar, eu vou fazer tal coisa na minha vida. É verdade. Eu acho muito complicado. Nos Estados Unidos, eles entram na universidade, eles podem aplicar como undecided, né, que é indeciso. Sim. Isso não prejudica em absolutamente nada a application deles. Muitos alunos entram como undecided. Por quê? Porque eu vou entrar na universidade, são eles que montam a grade curricular deles, eles que escolhem as disciplinas. Sim. E aí eles vão tateando ali. Eles vão escolhendo, durante esses 2 anos, eles têm a oportunidade de escolher o curso que é interessante para eles. E daí eles encontram um caminho, e daí eles dirigem as disciplinas nos últimos 2, 3 anos para a área que eles querem estudar. Isso eu acho uma vantagem incrível do ensino americano. É muito bacana, sim. E tem vários tipos de universidade, como eles oferecem essas matérias iniciais, né? Tem universidades que vão ser
mais específicas das matérias que não tem muita flexibilidade, mas a gente vai encontrar outras onde o aluno pode fazer o caminho dele com total liberdade, né? É assim, isso é uma coisa bacana porque traz responsabilidade para os alunos. Você entra numa escola brasileira, o currículo ali, a carga horária, as disciplinas são rígidas. O aluno não dá um palpite ali. No caso da Universidade Americana, é o meu filho que escolhe todas as disciplinas. Inclusive, isso traz uma responsabilidade adicional a eles, por quê? Porque eles têm que escolher as disciplinas corretas. Sim. Por exemplo, ele escolheu economia, então ele tem uma série de disciplinas que ele tem que cursar para obter o bacharelado de economia. E é ele que vai fazer isso. Ele tem orientação lá, ele tem. Mas ele não precisa ir no orientador se ele não quiser. Ele é que vai escolhendo. E dentre essas disciplinas, eles têm aquelas que eles chamam de General Education, os GE. Um dia ele falou para mim, pai, eu vou fazer uma disciplina aqui que é sobre formação da música punk em Los Angeles. Olha que legal. Eu falei, como? E era uma disciplina que fazia parte da carga deles lá, de GE. Quer dizer, o General Education, Sim. né? Que ele fez, achou super interessante. O que isso tem a ver com economia? Ele fez umas coisas muito diferentes lá. Bacana. Dessas General Education. Sim. Que é uma oportunidade que você tem de fazer uma coisa diferente. Exato. Que vai te enriquecer como profissional, como pessoa, como tudo, né? Isso eu acho fantástico nas escolas americanas. E que ainda por cima ainda cumpre o requisito de General Education, Eles cumprem o requisito. Eles têm lá um mínimo de General Education que eles têm que cumprir, né? Então ali você tem uma liberdade fantástica. Bacana. E quando você está numa universidade grande dessas, você pode estudar o que você quiser. Sei lá, se você quiser estudar literatura russa um semestre, um trimestre, seja lá o que for, você vai estudar. Se você quiser estudar romance, não sei do que, você vai estudar. Eu acho isso muito enriquecedor para o jovem. Né? Ele não fica naquele quadradinho que as nossas escolas têm. Né? Eu acho isso uma grande vantagem do ensino americano. Né? Eu adicionaria isso ao fato do que a gente já mencionou no início, dele estar num ambiente internacional, né? De permitir... Diversificado, né, Marina? Exato, incrivelmente permitir que a carreira deslanche para qualquer... para qualquer lado. E não só dentro da temática, né, dentro da área de conhecimento que o aluno escolher, mas em contatos profissionais, né, que ele possa trabalhar em qualquer lugar do mundo. Exato. Eu acho assim, a formação numa boa escola americana é um passaporte para o mundo. Né? Sim. Porque é uma formação bem aceita em qualquer lugar. Tem muita gente que fala, eu até comento isso no livro, eu não quero sair do Brasil porque eu quero lutar e melhorar o Brasil. Não tem problema. Se você quiser fazer isso, você pode ir lá para os Estados Unidos estudar e voltar para cá com uma boa formação. Se eles quiserem, vão fazer uma carreira internacional. Também temos necessidades de pessoas que vão ser boas nas suas áreas em qualquer lugar, né? E também a oportunidade que os alunos têm de repente trabalhar em organismos internacionais, fazer estágios. Ótimo, exato. Os organismos internacionais recrutam muito desses alunos. E é uma coisa interessante isso que você falou. Você sabe que eu vou dar um exemplo do meu filho, ele pegou um estágio, por exemplo, que ele fez aqui que eles têm aqueles 3 meses que normalmente eles trabalham, né? Eu escrevi um capítulo sobre isso, Summer Job. O primeiro Summer Job que ele fez no Brasil, ele foi recrutado lá nos Estados Unidos. Pois é. Você acredita? Sim. O banco foi lá para os Estados Unidos recrutar os jovens brasileiros que estavam estudando lá para fazer o Summer Job aqui. Acredito. O segundo Summer Job dele, o mesmo banco, ele foi bem no Summer Job, convocou ele, recrutou ele lá, ele ficou trabalhando nos Estados Unidos. Ele passou os 3 meses em Nova York, fazendo o segundo Summer Job deles. Então você vê que as próprias empresas brasileiras estão começando aí nos Estados Unidos recrutar jovens brasileiros para que eles trabalhem no Brasil. E a intenção dessas empresas é exatamente contratá-los depois da formação. Eles não querem gastar 3 meses de recursos e tal com um jovem, que depois eles
façam simplesmente isso e mais nada. A ideia dessas empresas é já trazê-los para depois contratá-los. É né? testar as águas, Lógico, né? Fazer exato. com que os jovens também tragam, né, de repente, algum conhecimento que eles estão adquirindo na universidade. E eles trazem, né, Marina? Eles trazem. É muito, muito rico o teu livro. Acho que todo esse teu conhecimento você conseguiu trazer para ele, para que as pessoas realmente que querem conhecer mais sobre a Universidade Americana possam ter um entendimento, né, como falei, do processo como um todo, mas também que possam entender, né, se realmente era aquilo mesmo que elas tinham expectativa, né, porque muitas vezes tem uma idealização, uma ideia muito diferente da realidade, né? E acho que é um livro bastante... ele traz muito para o concreto, né? Dá exemplos. As entrevistas são uma excelente maneira de você deixar ele bem concreto. Mais leve, né? também, leve. Né? Mais leve, né? Mas não poderia deixar de recomendar para todas as pessoas que querem obrigado. Fico muito feliz que... estudar nos Estados Unidos. Quando eu comecei a receber bons feedbacks, né, bons retornos de profissionais como vocês, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque vocês conhecem isso, né? Sim. Quando vocês começaram a falar que o livro estava bom, eu fiquei aliviado. Falei, uau, é ótimo, né? Porque é sinal de que realmente eu fiz um material que pode ser útil. E eu vou te falar, a minha motivação foi realmente ajudar os pais e os jovens. Porque eu me sentia um pouco angustiado, sabe, Marina, no começo do processo, de sentar lá, eram muitas informações e parecia tudo muito perdido, assim, sabe, as coisas. Cada vez parece que surgiu uma coisa nova. Espera um pouquinho, mas eu não tinha visto isso. Ah, não, mas agora é aquilo ali. Eu fiquei um pouco perdido, né? Eu fiquei um pouco angustiado no começo do processo. Essa foi a minha motivação para escrever o livro. Eu falei, vou organizar essas informações e apresentá-las de maneira bem detalhada, assim, e com uma certa cronologia, se pode se dizer assim, do que, olha, faça primeiro isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo, né? Então, obrigado de vir aqui, da gente ter essa conversa, de eu me dirigir a todas as pessoas que veem os seus vídeos, que são ótimos, né? Eu já assisti inúmeros vídeos que você fez, de apresentar o meu livro, né? Então, muito obrigado a você e a todas as pessoas que verão o nosso vídeo. Mais uma vez, esse bate-papo foi uma delícia, eu nem vi o tempo passar. E, pessoal, o livro está disponível nas melhores e maiores livrarias do ramo, né? Vocês encontram facilmente na internet. E quem quiser, tem um link aqui na descrição para comprar, que eu, de fato, acho que a leitura é essencial. Se vocês têm algum comentário, mais perguntas, querem chamar o Emílio de novo, comentem aqui embaixo para a gente bater mais papo sobre estudar nos Estados Unidos. E é isso aí. Um beijo e até a próxima!